Olá! Olha, aplicar a lei parece simples, né? É só ler o que está escrito e pronto, certo? Bom, não é bem assim. Na verdade, é bem mais complexo. Entender o que uma norma jurídica quer dizer vai muito, mas muito além das palavras ali na página. E é justamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente começar, imagina só essa situação. Tem uma placa num parque que diz bem claro, proibido veículos. Ok, fácil, né? Mas e um patinete elétrico? Pode? E uma bicicleta? E que tal um carrinho de bebê motorizado? Pois é, uma pergunta que parece simples já mostra por que a interpretação jurídica é tão essencial. E muitas vezes um baita quebra-cabeça. E aí, para resolver esse quebra-cabeça, quem interpreta o direito precisa agir quase como um artesão, sabe? Não dá para usar uma ferramenta só, tipo martelo para tudo. Pelo contrário, tem que ter uma caixa de ferramentas bem completa, onde cada instrumento vai servir para construir o significado mais correto, mais justo, mais adequado para aquela lei. Que tal a gente dar uma olhada nessas ferramentas? Então vamos lá. Hora de abrir essa caixa de ferramentas e explorar os principais métodos que ajudam a decifrar o que uma norma jurídica realmente quer dizer. O primeiro grupo de ferramentas que a gente vai ver são as da coerência. A ideia aqui é, bom, garantir que a interpretação faça sentido, sabe? Que ela não crie nenhuma contradição e que se encaixe direitinho no sistema jurídico como um todo. Estamos falando dos métodos gramatical, lógico e sistemático. Vamos começar pelo básico, o método gramatical. Pensa nele como a lupa do nosso artesão. O foco aqui é total no texto. O que exatamente está escrito? Qual o significado literal de cada palavra? Como é que as vírgulas, os pontos, as conjunções, como tudo isso conecta as ideias? É o ponto de partida, a análise mais ao pé da letra que existe. Depois da lupa, vem a lógica. Com o método lógico, a gente começa a conectar os pontos. Imagina que uma lei usa a palavra tributos numa parte e impostos em outra. A pergunta é, são a mesma coisa ou não? A lógica ajuda a garantir que as peças desse quebra-cabeça se encaixem sem criar contradições. É tudo sobre manter a consistência interna da lei. Agora, esse é fundamental. É o método sistemático. Aqui, o intérprete precisa dar um passo para trás, sabe? Para ver a imagem completa, o todo. A ideia é analisar como aquela lei específica conversa com todo o resto do sistema jurídico, principalmente com a Constituição, que é a lei maior. A interpretação não pode ser uma nota dissonante, ela tem que estar em harmonia com a orquestra inteira. Só que a lei, claro, não existe num vácuo, isolada do mundo. Por isso, o próximo kit de ferramentas que a gente vai ver olha para fora, olha para o mundo real. O objetivo delas é garantir que a lei não seja só um texto bonito no papel, mas que ela realmente funcione e responda aos problemas da sociedade para a qual ela foi criada. Aqui temos o método histórico, que é quase como entrar numa máquina do tempo. A gente volta e pergunta por que essa lei foi criada lá atrás? O que se passava na cabeça do legislador naquela época? Um exemplo perfeito para isso é o conceito de família. Uma lei de 1950, por exemplo, enxergava a família de um jeito muito específico. Hoje, a interpretação teve que evoluir para abraçar as novas realidades, como as famílias homoafetivas ou as monoparentais. Se o histórico olha para o passado, o método sociológico está com os dois pés no presente. A pergunta aqui é: como a sociedade de hoje, agora, entende esse conceito? Pensa, por exemplo, na interpretação do que é assédio moral. A nossa percepção social sobre isso hoje é muito mais ampla, muito mais sensível do que era, sei lá, 20 ou 30 anos atrás. A lei precisa acompanhar essa evolução. E agora a gente chega nas ferramentas mais sofisticadas da caixa, aquelas que buscam o objetivo maior do direito, que é a justiça. Com elas a pergunta muda. Não é só o que a lei diz, mas sim o que a lei deveria fazer, o que ela precisa alcançar. O método teleológico é o método da finalidade, ou seja, qual é o propósito, o objetivo social por trás da lei. Imagina uma norma que dá benefícios para empresas que investem em pesquisa. A interpretação tem que ser aquela que mais incentiva a inovação que cumpre esse objetivo. Aliás, o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro aponta exatamente para isso. E por último, o método axiológico. Esse vai ainda mais fundo. Ele busca os valores que sustentam todo o sistema. A gente está falando de princípios como dignidade da pessoa humana, igualdade, razoabilidade.
Esses grandes valores, que estão lá no Código de Processo Civil e em toda a Constituição, servem como uma bússola, guiando o intérprete para a solução que melhor reflita esses ideais. Ok, o nosso artesão usou todas essas ferramentas. E agora, qual é o resultado final disso tudo? Bom, dependendo de como esses métodos são combinados, a interpretação pode chegar a 3 resultados principais. Vamos ver quais são. Mas calma aí. Antes de ver os resultados, a gente precisa entender um conceito que é chave para tudo isso: a diferença entre códigos fortes e códigos fracos. Pensa assim, algumas palavras na lei são abertas, amplas. Veículo, por exemplo, é um código fraco. Pode ser um carro, uma moto, um patinete, cabe muita coisa aí dentro. Agora, outras palavras são super técnicas e precisas, tipo apelação. Isso é um código forte, se refere a um tipo bem específico de recurso. Entender essa diferença é crucial para sacar como a interpretação pode aumentar ou diminuir o alcance de uma lei. O primeiro resultado possível é a interpretação declarativa. O nome já diz tudo. Ela só declara o que está escrito. O texto da lei significa exatamente o que o texto da lei diz. Se a regra proíbe cães, um código bem amplo, a interpretação simplesmente confirma, vale para todos os cães, sem tirar nem pôr. O intérprete não mexe no alcance, só confirma. Simples assim. Depois vem a interpretação extensiva. Aqui, a ideia é esticar o alcance da lei. Vamos voltar para o nosso exemplo. O texto pode falar em veículos automotores, que é um código mais específico, mas o intérprete, pensando na finalidade da lei, que é a segurança de todo mundo, estende essa proibição também para os patinetes elétricos, mesmo que eles não estejam escritos lá. Ou seja, o código é enfraquecido para se tornar mais amplo e incluir mais situações. E por último, a interpretação restritiva, que faz exatamente o contrário. Ela afunila, ela aperta o sentido da lei. Imagina que uma norma dá um benefício para entidades sem fins lucrativos, que é um termo bem aberto. O intérprete pode restringir esse alcance e dizer: olha, isso aqui não vale para aquelas entidades que, na prática, agem como uma empresa e competem no mercado. Nesse caso, o código é fortalecido para se tornar mais específico e evitar alguma injustiça. Beleza, a gente viu as ferramentas e os resultados. Então fica a pergunta: qual é o método certo? Qual é o melhor resultado? A grande sacada é que a resposta não é escolher um só. O segredo está em harmonizar tudo isso. E esse é o ponto-chave de tudo. A verdadeira arte de interpretar a lei não é ter um método preferido. Não é uma questão de gostar mais do gramatical do que do sociológico ou de sempre ampliar ou sempre restringir. A maestria está em usar todas as ferramentas em conjunto, de forma integrada, para encontrar a solução que seja coerente com o sistema, eficaz na prática e, o mais importante de tudo, a mais justa possível para o caso concreto. Essa frase resume perfeitamente o desafio. Porque, de um lado, a gente tem a segurança jurídica, que exige respeito ao que está escrito na lei, preto no branco. Do outro, tem a busca pela justiça no caso real, que às vezes pede para a gente olhar um pouco além das palavras. O bom intérprete é justamente quem consegue caminhar nessa corda bamba, mantendo o equilíbrio entre esses dois polos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja o maior de todos os debates no mundo do direito. Quando se usam todas essas ferramentas para buscar o significado mais justo, onde é que termina a interpretação da lei e onde começa, na verdade, a se reescrever essa lei? Essa é a grande questão. Fica aí para a gente pensar. Valeu por acompanhar.